Jojo Rabbit é uma comédia dramática ambientada durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. O filme acompanha a história de Jojo, um menino de 10 anos que é um fervoroso membro do partido nazista e tem Adolf Hitler como seu amigo imaginário. O filme começa com Jojo Betzler se arrumando para o treinamento hitleriano e somos apresentados ao seu amigo imaginário Hitler que o incentiva a fazer uma saudação para encorajá-lo. Ele passeia pela cidade fazendo a saudação nazista. Conhecemos também seu amigo York, que também é uma criança nazista. Capitã Klenzendorf é o treinador das crianças que foi afastado dos campos de batalha por ter perdido um olho e faz um discurso para elas. Todas as crianças recebem uma faca da juventude hitleriana, e os garotos são incumbidos de treinamento pesado enquanto as garotas de técnicas de enfermagem e cuidados de casa. Os garotos fazem exercícios de luta e esforços físicos. A professora ensina também como são os judeus nessa lousa, mostrando como se fossem monstros. As crianças queimam livros que não compactuam com a campanha nazista. Os nazistas mais velhos do acampamento perguntam às crianças quem teria coragem de matar um judeu caso vissem um, e pedem ao Jojo para matar um coelho para provar que ele teria coragem. Jojo desiste de matar e, em uma tentativa falha de fazer o coelho fugir, os mais velhos torcem o pescoço do coelho na frente das crianças e eles apelidam de Jojo de Coelhinho. Ele sai correndo floresta fora e seu amigo imaginário Hitler aparece para consolá-lo, dizendo que um coelho não é tão covarde assim, que ele sai para se alimentar mesmo tendo predadores à volta. Jojo escuta seu amigo York e diz que vai se mostrar corajoso para aqueles que riram dele. Capitão K faz um treinamento com granadas e diz que cada um terá a oportunidade de lançar uma granada. Jojo aparece correndo e pega a granada do capitão e arremessa ela, mas ela bate numa árvore e acaba caindo do lado dele. Jojo vê alguns lapsos dele sendo levado ao hospital e sua mãe chega, senhorita Rose Betzler. Jojo acorda em casa e se olha no espelho e vê que adquiriu algumas cicatrizes em seu rosto. E não consegue se locomover direito, mas sua mãe o conforta dizendo que cicatrizes somem. Ele e sua mãe saem de casa ao encontro do Capitão K. Sua mãe, furiosa pela negligência do capitão, bate nele e ordena que o capitão dê alguma função a Jojo, já que ele não poderia mais fazer parte do exército nazista. Jojo fica incumbido de colar cartazes com propagandas nazistas pela cidade e ele fica muito feliz com sua nova função. Ele e sua mãe veem pessoas enforcadas em praça pública por terem ido contra o governo nazista, o que choca muito Jojo. Jojo continua suas panfletagens e avista os jovens do acampamento caçoando dele e super orgulhosos por estarem indo para a guerra. Jojo chega em casa, mas sua mãe ainda não chegou. Nisso Jojo escuta um barulho vindo do quarto e começa a procurar. Ele entra no quarto de sua irmã que faleceu e percebe uma marca no assoalho de uma passagem secreta. Ele entra e descobre uma garota judia escondida ali. Ele se assusta ao ver e sai correndo pela casa, tropeça e cai da escada. Quando está prestes a atingir a porta, a garota o segura por trás e o segura contra a parede com a faca de Jojo empunhada. Ela diz que sua mãe a deixou ficar ali e quando Jojo ameaça dedurá-la, ela diz que se ele contar, ela vai falar que Jojo e a mãe dele que deixaram ela ficar e eles seriam enforcados em praça pública. Também diz que se ele contar à mãe dele que viu ela o mataria com a faca dele. A garota sobe de volta ao quarto e Jojo vai para o quarto conversar com seu amigo. Eles discutem como ela foi rápida e forte e que deveria ter sido os poderes judios. Jojo decide confrontar a garota para ela sair da casa dele e não dá certo. Quando sua mãe chega em casa, Jojo diz que ouviu um barulho vindo do quarto, mas sua mãe desconversa. Mais tarde, a mãe de Jojo vai conversar com a garota e pede para ela ser mais silenciosa. Ela pede para ela conversar com Jojo e talvez contar para ele. Mas ela diz que ele é muito fanático pela campanha e que ele não daria ouvidos. Jojo, na sua fisioterapia, pede ajuda do Capitão K perguntando o que deveria fazer caso visse um judeu e ele o avisa que caso veja um judeu o avise que ele avisaria a Gestapo e a Gestapo avisaria a SS e a SS mataria o judeu e qualquer um que teria ajudado o judeu. Jojo, chegando em casa, confronta a garota novamente pedindo para que ela conte como são os judeus em troca dele não falar nada para ninguém. Jojo diz que eles não são pessoas normais e que são fracos. Logo a garota o segura e mostra o quão fracos eles são, segurando Jojo e o arremessando contra a cama. Jojo vê a sua mãe queimando alguns papéis na lareira, mas não consegue identificar o que é. De noite ele e sua mãe jantam juntos.
Ela está feliz porque em breve a guerra irá acabar. Jojo fica nervoso e pergunta se ela odeia o país dela, mas ela diz que não, só não gosta da guerra. Eles discutem sobre o pai de Jojo não estar lá e sua mãe volta com a jaqueta de seu pai e uma barba feita de cinzas da lareira. Sua mãe vestida de seu pai conversa com Jojo sobre cuidar de sua mãe e começa a dançar e beber para alegrar Jojo. No dia seguinte Jojo vai falar com a garota novamente e pede para ela desenhar onde os judeus moram. Enquanto a garota desenha, ela diz sobre Nathan, seu noivo, e mostra uma foto para ele. Ele está lutando nas forças contra o nazismo e a garota diz para Jojo que um dia ele também vai se apaixonar. Quando ela termina o desenho é uma caricatura de Jojo, uma alusão de que os judeus apenas vivem na cabeça dos nazistas. Jojo escreve uma carta se passando por Nathan, noivo de Elsa, dizendo que ele não quer mais casar com ela. Elsa, apesar de saber que era mentira de Jojo, fica muito triste ao ouvir aquilo. Jojo, percebendo a tristeza de Elsa, escreve outra carta se passando por Nathan pedindo desculpa. Elsa fica mais feliz e eles começam a conversar. Jojo e sua mãe passeiam e andam de bicicletas. No caminho de volta eles encontram alguns militares bem abatidos voltando da guerra. Jojo vai até o Capitão K para falar de suas pesquisas a respeito dos judeus. Acaba roubando alguns lápis de cor da mesa do capitão. Ele pede para Jojo procurar ferros para fazer arame farpado para as trincheiras. Jojo sai pela cidade vestido de homem de lata para angariar ferros e acaba avistando sua mãe colocando um papel sobre uma mesa. Quando ele vai ver o que é uma propaganda antinazista que diz liberte a Alemanha. Jojo encontra York, seu amigo, e vê que ele realmente se tornou um soldado. Jojo dá de presente para Elsa os lápis de cor e eles conversam sobre as coisas. Ela se vê suja no espelho e Jojo oferece para ela tomar um banho. Quando se dá conta, está com borboletas no estômago pela Elsa se apaixonando pela sua maior inimiga. Uma batida na porta assusta os dois e quando Jojo atende é a Gestapo para verificar a casa. Eles se cumprimentam e começam a vasculhar a casa toda atrás de algum vestígio judio. Capitão K chega na casa de Jojo com o pretexto de que iria levar alguns panfletos para Jojo distribuir. A Gestapo entra no quarto de Jojo e ele é todo enfeitado com posteres do Führer e suásticas por todo canto. Um barulho no andar de cima chama a atenção deles e eles vão verificar. A Gestapo percebe que Jojo está sem a faca da juventude, onde toda criança tem que carregar consigo a sua faca. Elsa entra no cômodo segurando a faca e cumprimenta a todos e diz que é a irmã de Jojo. A Gestapo vai para o quarto e pede para Elsa os documentos dela. Elsa procura e dá para o Capitão K o documento que confere a foto e pergunta a data de nascimento dela. Ela diz e o Capitão K confirma e devolve o documento. A Gestapo percebe o livro de Jojo sob a escrivaninha e começa a ver. Todos acham graça dos desenhos de judeus sendo torturados e a Gestapo vai embora. Elsa percebe que errou a data de nascimento na hora da confirmação e que o capitão os ajudou a se safar da Gestapo. Jojo vê sua cidade sendo preparada para o conflito e pessoas comuns sendo treinadas para a invasão. Os posteres que ele colou estão descascando e descolando. Jojo avista uma borboleta azul no meio daquele clima tenso e começa a segui-la. Quando chega a ver sua mãe no mesmo lugar daqueles que pregaram contra o nazismo enforcada em praça pública. Jojo abraça os pés de sua mãe pendurada e começa a chorar muito e tenta amarrar os cadarços dela como ela o ensinou. Jojo se senta em frente à sua mãe e fica um tempo lá. Jojo chega em casa furioso com sua faca na mão para atacar Elsa porque acha que foi culpa dela sua mãe ter morrido. Ele finca sua faca contra Elsa, que o encoraja e finca mais forte. Jojo é um garoto franzino e fraco e faz apenas um pequeno corte do lado direito do ombro de Elsa. Ele vai se afastando e cai em prantos no chão e Elsa chega para consolá-lo. Ao som de sirenes de guerra e bombardeios, Elsa e Jojo conversam na janela sobre sua mãe e seu pai. Ambos eram da resistência ao nazismo e Jojo diz como se sente ao estar sozinho agora. Elsa diz que seus pais foram para um campo de concentração e que provavelmente também estão mortos. Jojo e Elsa assistem aos bombardeios da janela enquanto consolam um ao outro. No dia seguinte, Jojo vai para as ruas para procurar comida e vê como está tudo bem destruído. Ele junta gravetos para a fogueira e aproveita para escrever outra carta em nome de Nathan. Elsa desenha e aproveita os últimos dias pela casa. Jojo avista York, que deixa um foguete cair e acaba disparando em um estabelecimento. Ele diz para Jojo que as coisas estão ficando feias, que russos e americanos estão chegando e que a Alemanha está prestes a perder a guerra. York diz para Jojo que Hitler morreu e ele fica abalado.
Um tanque americano entra na cidade e a professora amarra uma bomba em uma das crianças e diz para ela abraçar os americanos. Dá uma pistola para York e diz para ele atirar em qualquer um que não pareça com eles. E veste Jojo com o uniforme nazista e sai para confrontar os americanos com uma metralhadora. Uma explosão ocorre e Jojo se vê de cara com o caos da guerra, pessoas morrendo, crianças e velhos atirando. Pessoas caídas e muito tiroteio. Vê o Capitão K com seu uniforme que ele tinha desenhado enfrentando as forças americanas. Jojo sai correndo para se proteger e se esconde dentro de um buraco no chão. Jojo sai do seu esconderijo quando as coisas se acalmam e vê os reflexos que a guerra deixou. Americanos comemoram a vitória. A Gestapo se rende, mas Jojo é confundido com um militar nazista devido ao seu uniforme. Os americanos juntam todos os alemães que foram apreendidos em um pátio e Jojo avista o Capitão K. Capitão K diz que tudo acabou e que perderam a guerra. Também diz que a mãe de Jojo era uma boa pessoa e eles se abraçam. Capitão K e Jojo se levantam e ele arranca o uniforme de Jojo cuspindo nele e fingindo que ele era um judeu para que o pequeno Jojo se safe. Jojo rê contra York e vê que ele está bem. Ele diz que finalmente vai poder ir para casa ver a mãe dele. E também diz a Jojo que agora que a guerra acabou a Elsa pode finalmente ir embora, o que deixa Jojo triste com a situação. Jojo chega em casa e vai ao encontro de Elsa. Ela pergunta se é seguro sair e Jojo diz que não, com medo de perder ela. Ele diz que os alemães ganharam a guerra. Jojo folheia seus desenhos e vê um dele com sua mãe, e também o de um coelho em uma gaiola. Jojo inventa mais uma carta para ler para Elsa e diz que Jojo vai ajudá-la a escapar. Elsa abre a porta do esconderijo e diz que Nathan, seu noivo, está morto. Morreu de tuberculose ano passado. Jojo se declara para Elsa dizendo que a ama. Ela também o ama, mas como um irmão mais novo. Ele se contenta com isso e diz para ela arrumar as coisas, pois estariam partindo. Jojo se encontra com seu amigo imaginário pela última vez. Ele está furioso pelas coisas que Jojo fez por Elsa. Ele dá uma faixa nazista para Jojo para ele pôr e diz para expulsar Elsa. Jojo amassa a faixa e a joga no chão, e com um chute ele expurga Hitler de sua frente. Jojo e Elsa saem pela porta da frente. Elsa pergunta para Jojo se lá fora é perigoso. Ele responde que sim e os dois saem. Elsa olha admirada para as ruas, coisa que não fazia há tempos, e vê soldados americanos passeando de carros e motos. Elsa se aproxima de Jojo e dá um tapa nele por ele ter mentido sobre quem realmente ganhou a guerra. Jojo aceita o tapa porque realmente mereceu aquilo. Jojo pergunta a Elsa o que eles farão agora e Elsa começa a dançar, como a mãe de Jojo que disse que dançar é para pessoas que são realmente livres. E aí? Gostou do filme? Deixe nos comentários sua opinião. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever para mais resumos de filmes.